Vamos relembrar agora as regras deste segundo bloco. No segundo bloco, jornalistas da Band Bahia fazem perguntas para os candidatos. Um candidato sorteado responde e outro comenta. Todos respondem e todos comentam. Serão 2 minutos para a resposta e 2 minutos para o comentário. Na sequência, mais uma rodada de confronto direto entre os candidatos. Todos perguntam e todos respondem. O candidato sorteado é o primeiro a perguntar e escolhe quem responde. Cada candidato tem 1 minuto para a pergunta e 1 minuto para a réplica. A resposta e a tréplica terão um tempo acumulado de 4 minutos para ser administrado pelo candidato com pelo menos 1 minuto reservado para a resposta. Quem faz a primeira pergunta é o jornalista Luiz Felipe, da rádio Band News FM. Luiz, quem vai responder é Kleber Rosa e quem vai comentar é o candidato Geraldo Júnior. Por favor, Luiz, boa noite, a sua pergunta. Boa noite, Carol. Boa noite, candidatos. Bom, a pergunta vai para o candidato Kleber Rosa. O último levantamento do IBGE sobre moradia aponta que 4 em cada 10 moradias em Salvador estão localizadas em alguma área considerada inapropriada. Essas pessoas vivem sem condições básicas, sem condições dignas. A pergunta para o candidato é a seguinte: se eleito, quais providências pretende tomar para que essa solução seja pelo menos minimizada? 2 minutos, então, candidato. Boa noite, Luiz. Obrigado pela pergunta. Bom, essa é uma questão extremamente séria e importante, porque também diz respeito ao direito à vida das pessoas. A gente sabe que Salvador tem um histórico de problemas quando chove, de desabamento e, infelizmente, com tragédias já registradas na nossa história, né? Na nossa triste história de falta de cuidado com o nosso povo. Isso não é diferente na gestão atual. A gente vê um alerta permanente a cada chuva, a cada ano, a cada chuva que é forte em Salvador. E o prefeito costuma dizer, em sua defesa, que não morreu ninguém, então está tudo bem. Quando, na verdade, nós temos pelo menos 14 regiões que têm a sirene de alerta, onde as pessoas devem sair correndo, simplesmente saírem correndo como se tivesse lugar para ir. Obviamente, naturalmente, evidentemente, há uma ausência de política séria de priorização da moradia digna em Salvador. Enquanto o prefeito investe em embelezamento da orla, né, faz obras e foca em grandes obras, não cuida daquilo que é mais importante, que é da vida e que é da dignidade. Nós vamos priorizar uma grande reforma urbana nessa cidade de Salvador para garantir o direito ao território do nosso povo, para garantir que o nosso povo tenha moradia digna. É necessário não só resolver o problema de encosta, é necessário resolver o problema da ocupação territorial, não vender terrenos, não se desfazer de terrenos públicos, mas garantir que esses terrenos públicos estejam acessível à moradia digna para o nosso povo. É isso que a gente quer. Salvador tem condições de fazer isso, Salvador tem terra para fazer isso, Salvador precisa de um prefeito com a cara de Salvador para realmente fazer o que precisa ser feito. Candidato Geraldo Júnior agora comenta com 2 minutos também. Eu devo imaginar o que as pessoas que acompanham esse debate, elas estão a pensar principalmente na periferia da cidade. O que demonstra a atual gestão é que ela cuida de parte da cidade e esquece uma periferia onde moram a maioria das pessoas. Parece que a atual gestão e o atual prefeito da cidade, que é candidato à reeleição, eles estão de frente para a Baía de Todos os Santos, para a Orla Atlântica e de costas para a cidade. Nós temos, eu falei anteriormente, parece que o prefeito desconhece, que existem 400 mil pessoas, ou um pouco mais disso, que moram em condição indigna, em condição insalubre. Nós temos o maior programa de encostas dos estados da federação e das grandes capitais. As pessoas, elas ficam apavoradas quando começa a chover aqui na cidade do Salvador. Além do trânsito totalmente congestionado, as pessoas temem pelas suas vidas. Nós vamos estabelecer, em parceria com o governo federal, com o presidente Lula,
com o governo do estado, uma política habitacional para Salvador. Nós temos um déficit em Salvador de 104 mil moradias. O prefeito aprovou um PPA da construção e em parceria com o governo federal, do programa Minha Casa Minha Vida. 11 mil construções na cidade do Salvador. Eles não cobrem nem 10% da demanda dessa cidade. O que nós vamos estabelecer é uma política digna de moradia para as pessoas terem direito a continuar sonhando, mas, acima de tudo, as pessoas terem a oportunidade, a geração de emprego e renda nessa cidade. Quando a gente fala de políticas públicas e de desigualdade, a gente fala do urbanismo, a gente fala da economia, mas a gente fala também do social. E é isso que nós vamos continuar lutando e colocar no nosso programa de governo. Obrigada, candidato. Agora vamos para a próxima pergunta, que será feita pela jornalista Maria Lorena Alves, coordenadora da rádio Band News FM. Agora o candidato Geraldo Júnior irá responder a pergunta e o candidato Bruno Reis irá comentar. Maria Lorena, boa noite. Por favor, a sua pergunta. Boa noite, Carol. Boa noite, candidatos. A minha pergunta é: Salvador teve uma taxa de desocupação de 16,2% no primeiro trimestre deste ano. Segundo o IBGE, foi a maior entre as capitais brasileiras pelo terceiro trimestre consecutivo. Eu sei que o assunto desemprego já foi abordado no bloco anterior, mas a gente quer saber propostas concretas. Se o senhor for eleito, quais ações serão tomadas para diminuir essa estatística? Candidato Geraldo Júnior, então, 2 minutos, por favor. Agradecer a oportunidade. Olhe que o tema da desocupação e do desemprego, ele vem sempre à baila aqui desse debate, da discussão da cidade do Salvador. Olha que as pessoas, principalmente que estão nos territórios, e nós temos feito isso, eu e Fábia Reis, andando pela cidade do Salvador, as pessoas querem oportunidade de emprego, trabalho, as pessoas querem a movimentação da economia. Nós, além de estabelecermos uma política de valorização das pessoas, de mudar a vida das pessoas, porque a atual gestão está muito preocupada com a imagem, com o cartão postal da cidade. Mas as pessoas querem realmente saber o que tem mudado na vida delas. Nós vamos continuar incentivando os laboratórios de descoberta de grandes talentos na cidade do Salvador. O prefeito esquece que as grandes capitais têm dado um apoio muito forte, maciço, aos grandes talentos culturais e do nosso povo e da nossa gente nas favelas. O prefeito desconhece que Salvador tem 270 favelas, onde ali as pessoas são talentos que já são geração de emprego e renda, startups, desenvolvimento de uma indústria local, economia criativa, economia circular, economia solidária. Nós temos que valorizar, prefeito. Nós temos candidato Kleber Rosa. Nós temos que valorizar a cultura do nosso povo, da nossa gente. Nós temos que descobrir como fazem outras capitais e Salvador vai na linha contrária do desenvolvimento de outras capitais. Uma Salvador com sustentabilidade, uma Salvador que mantenha o desenvolvimento econômico, mas, acima de tudo, preserve o meio ambiente e gere oportunidade para as pessoas, fazendo com que essas pessoas continuem sonhando. Eu estou frisando isso aqui nesse debate dos temas da cidade, porque é isso que precisamos fazer e vamos incorporar no nosso programa de governo. Bom, então agora é a vez do candidato Bruno Reis fazer o comentário também com 2 minutos. 18 anos de governo. Nunca fizeram a requalificação de uma favela. Todas as casas que foram construídas em Salvador foram com recurso federal, porque o governo do estado nunca construiu uma com recursos próprios. As encostas que ele se refere, nós doamos os projetos para eles. Em 18 anos, apenas 90 encostas. Eu e a Semineto, que ele tem uma paixão enorme, não esquece, construímos juntos mais de 533 encostas. Aquelas cenas tristes, Kleber, de desabamento, deslizamento de terra, ficaram no passado, porque já são 4 anos que as pessoas não morrem por conta das chuvas. É verdade, temos sistema de alerta e alarmes, mas projetos estão sendo elaborados, obras construídas e retirando os projetos. Gente, pegamos da mão dessa turma. Salvador era pior colocada em todas as áreas. Todas. Pior IDEB do Brasil, pior gestão fiscal, pior cobertura de educação infantil. Os números que esse rapaz traz aqui são números que não correspondem à verdade. Eram números da época que eles governavam a cidade do Salvador. Quero dizer a vocês
que no estado campeão nacional do desemprego, que perdeu a importância, que era a locomotiva do Nordeste e que hoje tem que ver outros estados, como, por exemplo, o Ceará, que o hub da Gol foi para lá porque o estado não deu incentivos e estímulos fiscais. O estado que não gera empregos, nós geramos 135% a mais empregos do que o estado. Somos responsáveis por 44% dos empregos do estado. E o que é que nós vamos fazer? Melhorar o ambiente de negócios, reduzimos para 4 horas a abertura de empresas, consideramos 800 atividades de baixo risco que não precisa de alvará. Sabe que nós fizemos investimentos públicos, 5 bilhões de reais nos últimos anos. A cidade está crescendo, se desenvolvendo e, sem sombra de dúvida, vai ser uma cidade ainda muito melhor no futuro. Nós não podemos recuar. Tempo esgotado, candidato. Obrigada. Vamos, então, para a próxima pergunta, que será feita pelo jornalista Victor Pinto, apresentador do Boa Tarde Bahia. Nesta pergunta, o candidato Bruno Reis irá responder e o candidato Kleber Rosa irá comentar. Por favor, Victor, boa noite. A sua pergunta. Boa noite, Carol. Boa noite aos candidatos. Diante da governabilidade, se faz importante ter as relações institucionais. Hoje, o candidato Bruno Reis é do União Brasil. Em nível estadual, é de um campo adversário, que o governo do estado é administrado pelo PT. Caso seja reeleito prefeito de Salvador, como seria estabelecida essa relação institucional com o governo do estado para que essa animosidade do campo eleitoral não interfira na condução de projetos que beneficiem a população soteropolitana? Candidato Bruno Reis, 2 minutos para a resposta. Jamais irá interferir, Vitor. Eu sou prefeito há 4 anos. Já governei com 2 presidentes e 2 governadores diferentes. Mas eu não fico dizendo que a culpa é deles, não é comigo, não. Pelo contrário, vocês se acostumaram nos últimos anos a ver o prefeito nas ruas trabalhando, matando a bola no peito, chamando a responsabilidade. Salvador hoje caminha com as próprias pernas, tem sua autonomia, sua independência. Não depende do governo A, B, C ou D para resolver seus problemas. Procurei o ex-presidente, procurei o atual presidente, procurei o ex-governador, o atual governo do estado, levando propostas, ideias, projetos, iniciativas, pedindo apoio. Sou um homem do diálogo, democrata por essência. Terei a melhor relação institucional possível, mas o povo de Salvador não aceita ser subserviente a quem quer que seja. Essa história de, para ser um bom prefeito, ter que ser do mesmo partido, isso não existe. Vá aqui em Lauro de Freitas, do lado de Salvador. Prefeitura governada pelo mesmo partido do governador e do presidente. Um caos. O que, efetivamente, para ser prefeito, precisa montar uma equipe competente, precisa ter capacidade, conhecer profundamente a cidade, os seus problemas. Eu vi o candidato aqui falar de Piripiri, não, de Cajazeiras 11 para Piripiri. Sabe por que demora 4 horas? Porque a estrada do Derba está toda esburacada e engarrafada. Ele falando que vai de Piripiri ao Barbalho. Sabe por quê? Porque tem 3 anos que eles tiraram os trens do subúrbio. 3 anos. E até hoje as obras não começaram. Então, minhas amigas, precisa de prefeito competente, capaz, que tem compromisso em especial com os mais pobres. Vamos, então, agora ao comentário do candidato Kleber Rosa, que também terá 2 minutos. Olha, a gente vê uma resposta absolutamente contraditória do prefeito. Aqui mesmo, nesse púlpito, ele responsabilizou o governo do estado pelo desemprego. Olhe bem, ele disse que os problemas da cidade ele resolve, que não passa para o outro, mas responsabilizou o governo do estado pelo desemprego. Você que costuma acompanhar as questões de interesse da cidade, já deve ter ouvido também o prefeito responsabilizar o governo do estado por tantos outros problemas, a exemplo da questão da segurança pública, quando, na verdade, o município tem responsabilidade e tem como interferir de forma significativa no problema da segurança pública, assim, na nossa cidade, e eu tenho proposta para isso e vou apresentar no momento certo. O prefeito responsabiliza o governo federal, o governo de Lula, pelo problema na mobilidade urbana, porque, segundo ele, não consegue o subsídio que a cidade precisa. Olhem bem, ele disse que é um democrata, que dialoga institucionalmente,
mas atribui uma série de problemas da nossa cidade a terceiros, ao governo do Estado, ao governo federal, e ainda acha que é responsável pela cidade ou que age de forma responsável pela cidade, melhor dizendo. De fato, não precisa ser do mesmo partido. Não precisa ser do mesmo partido. Basta ser um líder. Basta ter capacidade de dialogar e, sobretudo, assumir a responsabilidade pelos problemas da cidade. A pergunta que eu fiz antes, eu repito. Candidato, você é ou não é o prefeito da nossa cidade? Todos os problemas da cidade não é responsabilidade do prefeito, é responsabilidade do governador, é responsabilidade do presidente. Então, incoerente sua resposta, não se justifica e não se sustenta sua postura aqui nesse debate.